Boa noite, família. A paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar as pessoas também que estão em casa. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, capítulo 5. E como sempre faço, eu vou pedir você para manter a sua Bíblia aberta. Da forma que nós formos falando, formos ministrando, aí você vai consultando o texto, sempre pensando na questão de fidelidade, na questão de honra. Manter o seu celular somente com a Bíblia, se possível sair das redes sociais, porque numa terça-feira chuvosa como essa, gostosa para ficar em casa, se você está aqui buscando a presença do Senhor, é porque você tem sede e fome de Deus. E você está esperando que Deus fale com você. E você está esperando que Deus faça um milagre na sua vida. Então, se você veio para cá, é para ouvir o Senhor, é para receber milagres, então você vai estar muito atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. Domingo passado eu falei que para Deus fazer milagres, Ele precisa de duas coisas: crise e fé. Crise nós já temos, fé nós estamos exercendo e crescendo. E se nós estamos exercendo e crescendo em fé, então nós estamos preparados para Deus fazer algo maravilhoso, algo muito lindo nas nossas vidas. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vem nos inspirando de diversas maneiras. E em alguns momentos, algumas falas, elas são muito utilizadas. Ultimamente nós temos ouvido falar muito a respeito de destino, a respeito de reino, a respeito do sobrenatural. Nós temos falado muito na questão de movimentar o coração de Deus, para Deus trazer os céus para as nossas vidas. Porque todas as vezes que nós usamos a expressão que nós queremos o céu na terra, é exatamente essa manifestação da presença de Deus, essa manifestação dos céus em nossas vidas. E quando algumas palavras são muito utilizadas, dá uma impressão que elas vão perdendo o valor. E aí nessa noite nós queremos dizer para você que nós queremos valorizar algumas coisas. E o que nós estamos querendo valorizar é a intenção de Deus a nosso favor. É aquilo que nós estamos buscando do coração do Senhor para o nosso tempo, para as nossas vidas. E o que nós estamos querendo é um grande mover de Deus envolvendo as nossas vidas. E quando nós começamos a falar a respeito de mover de Deus, nós falamos da presença do Espírito atuante no meio da igreja. E quando nós falamos da presença do Espírito atuante no meio da igreja, nós falamos a respeito de avivamento. E é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando um avivamento genuíno no nosso coração. E todas as vezes que nós formos falar de avivamento, nós vamos falar de intimidade, nós vamos falar de entrega, nós vamos falar de sede e fome do Senhor, nós vamos falar de conversão, nós vamos falar de arrependimento, nós vamos falar realmente do sobrenatural, dessa ação extraordinária de Deus na vida da igreja. Mas nós não podemos perder de vista que todas as vezes que nós falamos de algo em direção à vida da igreja, desse todo coletivo que se encontra reunido aqui nessa noite, você não pode se perder no meio dessa direção. Porque você é o alvo principal. Você é a pessoa que Deus quer tocar e você é a pessoa que Deus quer agir. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. E o livro de Atos, ele é marcado pela manifestação do poder de Deus. Ele é marcado pelos sinais. Ele é marcado pelos milagres. Ele é marcado pelas intervenções divinas. Aquilo que o homem às vezes não pode explicar,
mas uma presença tão poderosa que te envolve, uma presença tão poderosa que te transforma, uma presença tão maravilhosa que quando você olha para trás, você consegue perceber o movimento de Deus em sua vida. E aí, olhando para a palavra do Senhor, eu quero convidar você, Atos capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor nos dizendo assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Ou, vamos usar aqui a nossa linguagem, todos os que criam, todos os que desejavam experimentar a ação e a presença do Senhor, se reuniam no templo, se ajuntavam, vinham buscar a presença do Senhor. E todas as vezes que eu olho para essa declaração de sinais presente no meio da igreja, na vida da igreja, nós vamos entender claramente que esses sinais só são possíveis se a pessoa de Jesus estiver viva na vida da igreja. Eu não sei quem aqui nessa noite já experimentou uma ação extraordinária de Deus, uma cura poderosa, uma multiplicação extraordinária, um livramento que todos saem comentando que a mão do Senhor esteve sobre você, que o Senhor te tirou daquela situação, que o Senhor te guardou, te protegeu, te livrou. Eu só sei que eu posso dizer para vocês que em alguns momentos da minha vida eu já experimentei essas ações dinâmicas do Jesus vivo, atuante, dinâmico, trabalhando na minha vida. Em um momento da história eu experimentei cura, em um momento da outra história eu experimentei libertação, em outro momento da minha vida eu vi o Senhor me sustentando, me suprindo no meio das minhas dificuldades. E numa terça profética como essa, que é uma terça que nós queremos os sinais do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que os sinais seguiam aos que criam. E aí, a questão não está em Deus, a questão está em mim e em você. Os sinais estão te acompanhando? Os sinais estão me acompanhando? Se eu sou uma pessoa que estou crescendo em fé, se eu estou crendo nessa ação poderosa no nosso meio, nessa intervenção divina no nosso meio, então esses sinais precisam me acompanhar. E aí, se você for lá para a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 16, um dos textos que eu gosto muito, a palavra do Senhor vai dizer quais são os sinais que iriam nos acompanhar. E os sinais que iriam nos acompanhar, a palavra vai descrevendo que, em nome do Senhor, nós iríamos expulsar os demônios. Em nome do Senhor, nós iríamos falar em novas línguas. Em nome do Senhor, nós iríamos pegar serpentes e elas não iriam nos morder, elas não iriam nos matar. Se nós estivéssemos em uma situação difícil, nós estaríamos recebendo a proteção e a graça do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra que o livro de Marcos, ele vem descrevendo de forma muito pontual, muito clara, aquele que estiver enfermo, aquele que estiver doente, então nós vamos impor as mãos e vão ficar curados. Então a palavra vem trazendo os sinais que vão acompanhar aqueles que estão crescendo em fé, os sinais que vão marcar a vida daqueles que estão experimentando o Senhor. E eu quero perguntar a você nessa noite se os sinais estão te acompanhando. E se os sinais estão te acompanhando, é porque você está crendo. E se os sinais não estão te acompanhando, eu preciso te perguntar o que você precisa fazer para começar a crer, para começar a romper em fé, para começar a crescer, a experimentar o que o Senhor deseja fazer na sua vida e o que o Senhor deseja fazer através de você. Quando eu olho para essa palavra, o meu coração está sedento e o meu coração está faminto
por sinais de Deus nas nossas vidas. Da mesma forma que o pastor Daniel orou, eu quero comungar com Ele, como diz a palavra, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero realmente me alinhar ao coração dEle, para que o Senhor comece a passear no meio desse templo, para que o Senhor comece a tocar em você, para que o Senhor comece a mudar a sua mentalidade, mudar o seu sentimento. Se você entrou cansado, que você experimente descanso do Senhor. Se você entrou triste, que você experimente a alegria do Senhor. Se você entrou desesperançado, que uma palavra de impacto de Deus nasça na sua vida nessa noite, e que você volte para casa encorajado a continuar batalhando, a continuar lutando, porque você não está sozinho, o Senhor está com você. E aí nós vamos precisar encarar uma verdade, e a verdade que nós vamos precisar encarar, que os sinais acompanhavam o ministério de Jesus. Por onde Jesus passava, mortos ressuscitavam. Por onde Jesus passava, endemoniados ficavam libertos. Por onde Jesus passava, doentes ficavam curados. E quando nós começamos a olhar a caminhada dos discípulos, naquele período onde os discípulos estavam debaixo desse mover de graça, dessa palavra liberada, desse decreto da boca de Jesus sobre eles, a palavra do Senhor também vai nos dizer que da mesma maneira os sinais estavam acompanhando os discípulos. Havia cura, havia ressurreição, havia libertação, havia palavra de conhecimento, havia revelação, havia restauração, havia conversão. A palavra do Senhor vai dizer que havia batismo, não só conversão. As pessoas não queriam apenas ser abençoadas, mas elas queriam se aliançar, elas queriam se comprometer, elas queriam proclamar, elas queriam se tornar instrumento de sinais por onde elas passassem. E aí hoje, nós somos esses discípulos, hoje nós somos esses representantes. Hoje nós somos essa igreja. E aí eu quero dizer, se você está debaixo do mesmo decreto, se você está debaixo do mesmo mover, se você está fluindo na mesma unção, se a mesma palavra revelada chega até você, então eu e você somos esses discípulos, que os sinais também vão nos acompanhar. A mão do Senhor vai estar movendo através de nós. A voz do Senhor vai estar chegando até você através da minha vida. E você vai tocar outros corações através da voz do Senhor que sairá de você. Porque esses sinais estão marcando a nossa vida. E aí eu quero dizer para você que é antinatural um cristão não ter apetite espiritual. É antinatural um cristão não sentir necessidade de ser envolvido pela presença do Espírito. É antinatural um cristão não ter fome e sede de ouvir a voz, de ouvir a direção, de ser usado pelo Senhor e de ser um instrumento poderoso na mão desse Deus vivo. E aí nessa noite, quando eu e você estamos congregados neste lugar, e eu gosto de dizer assim, os dias mais desafiadores, por exemplo, uma terça-feira como essa chuvosa, que ela se torna mais desafiadora para nós estarmos aqui, quando nós rompemos com o nosso desconforto, quando nós temos todas as desculpas para ficar em casa, mas quando nós rompemos com o nosso comodismo e nos achegamos no altar de Deus para buscar a face e a presença do Senhor, há algo novo que vai ser liberado sobre nós. Eu acredito que há algo novo que vai ser gerado do coração do Senhor para as nossas vidas. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, nós precisamos experimentar essa verdade, esse poder de verdade, vamos dizer assim, sobre o poder de Deus. E qual é o poder de verdade sobre o poder de Deus? Ele pode tocar a sua vida. Ele pode mudar a sua história.
Ele pode transformar o seu destino. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele pode alegrar o seu coração. Mas uma coisa Ele quer: que o seu espírito sinta o mover dEle, para que Ele possa te revelar que Ele é real. Eu ouço muitas pessoas me perguntando assim: Deus é real mesmo? O Espírito Santo fala mesmo? O Espírito Santo age de forma extraordinária nas nossas vidas mesmo? Eu vou dizer para vocês que tem muita gente usando as suas teologias para dizer que não há ação sobrenatural de Deus, para que o Espírito não move, para que o Espírito não gera, para que o Espírito não age em nós nesse tempo. Mas eu quero desafiar você a sair desse lugar e dizer assim: eu quero me expor à ação de Deus, eu quero me expor ao milagre de Deus. Se Ele é verdadeiro, se Ele é real, eu quero conhecer esse poder, e eu quero que esse poder gere coisas novas em mim. É começando em mim, é através da minha vida, que eu quero que algo muito extraordinário aconteça à minha volta, tocando as pessoas que estão próximas de mim. E aí nós, olhando para a palavra, no capítulo 2 do livro de Atos, o versículo 41, a palavra do Senhor vai nos dizer que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo a cerca de mais de 3.000 pessoas sendo inseridas no corpo de Cristo, como nós gostamos de dizer, assumindo a sua aliança. Quando é que isso acontece? Quando um grande mover do Espírito Santo está no nosso meio. Nós não precisamos de uma mensagem eloquente. Quando a presença do doce Espírito Santo está no nosso meio, nós não precisamos de um louvor vibrante. Quando a doce presença do Espírito Santo está no nosso meio, nós não precisamos de pessoas nos incentivando, nos motivando. A própria presença do Espírito nos envolve. E quando essa presença nos envolve, Ele nos leva para o lugar do arrependimento. E eu e você precisamos experimentar um verdadeiro arrependimento, para que coisas novas sejam geradas em nossas vidas. Há quanto tempo você serve o Senhor? Há quanto tempo você o conhece? Há quanto tempo você caminha com Ele? Há quanto tempo você declara o seu amor por Ele? Não importa se 30 anos, se 5 anos, se 2 semanas, ou se você está fazendo essa descoberta hoje, e você está assumindo essa aliança hoje. O que eu quero perguntar: o que você precisa se arrepender? Qual é o princípio da palavra que no decorrer do tempo, por falta de conhecimento ou de experiência, porque às vezes temos o conhecimento, mas não temos a experiência. E o conhecimento apenas não é suficiente para nos movimentar a uma direção que o Senhor quer nos levar. Mais do que conhecimento, nós precisamos de experiência. E experiência, eu sempre vou dizer que é algo de Deus que ganha impacto em nossas vidas. E quando esse algo de Deus ganha impacto em nossas vidas e realmente faz uma transformação no nosso ser, nós vamos impactar outras pessoas. E aí nessa noite, essa palavra vem dizendo que havia um mover de Deus. Os sinais estavam acompanhando. Pessoas se arrependiam. Quando nós vamos ler algumas histórias do século XVIII, finalzinho do século XIX, nós vamos nos deparar com experiências poderosas de arrependimento. Nós vamos nos deparar que num tempo onde o sermão não era discursado como nós fazemos hoje, mas apenas lido.
Enquanto o sermão estava sendo lido, as palavras iam ganhando impacto na vida dos homens. Eles caíam gritando de joelhos por arrependimento, porque o Espírito ia convencendo o seu espírito da prática do pecado. Não precisava o pastor apontar o dedo e dizer: assim diz o Senhor, conserta, endireita, se apruma, se arruma. Mas a palavra ganhava um impacto no coração daquele homem. A palavra ganhava impacto no coração daquela mulher. Que enquanto as palavras iam sendo lidas, o Espírito ia gerando vida. O Espírito ia gerando constrangimento. O Espírito ia gerando arrependimento. E a vida de Deus ia ganhando aquele ambiente. E quando a vida de Deus predomina em um ambiente, algo diferente acontece conosco. Vocês precisam compreender o impacto de um ambiente sobrenatural. Um impacto de um ambiente sobrenatural. Um ambiente sobrenatural sai do controle humano. O homem não consegue controlar o agir de Deus, o tocar de Deus, o manifestar de Deus e o gerar de Deus num ambiente sobrenatural. E é isso que nós queremos viver. Nós queremos viver um ambiente onde nós não vamos controlar as ações e as manifestações de Deus, mas as pessoas vão sair desse lugar transformadas, restauradas, curadas, salvas, comprometidas com os princípios dessa palavra. Nós olhamos para essa palavra e nós vamos vendo que o arrependimento, ele é seguido por uma real conversão, por uma genuína conversão. Em alguns momentos o meu espírito se mexe, se movimenta. Às vezes eu me arrepio, às vezes uma lágrima desce no meu rosto, às vezes por alguns segundos eu vou dizer: nossa, isso é verdade. Mas como o próprio Jesus, conversando com os discípulos numa linguagem, vamos dizer assim, comparativa, figurativa, ele vai dizer que é como sementes lançadas à beira do caminho. Logo vêm os pássaros e comem e roubam. Você se arrepia, você chora, você sente um calor, você entende que tem algo de novo para a sua vida, mas quando você virar a esquina, no outro dia de manhã, nada diferente aconteceu com você. Mas quando você passa por um arrependimento genuíno e por uma conversão sincera, no outro dia, se você olhar para uma criança no supermercado, você vai chorar. Se alguém te oferecer um pirulito, você vai chorar, porque tem uma experiência de Deus movendo sobre a sua vida. Há uma sensibilidade em você. Tudo ganha significado, tudo ganha poder. E o que você mais deseja é receber mais do que você já recebeu de Deus. Se você recebeu muito hoje, você vai estar motivado para amanhã receber muito mais. É o mais de Deus que não cessa. É o mais de Deus que não para. É o mais de Deus que não interrompe. Quando um genuíno quebrantamento é seguido de uma real conversão, as pessoas vão olhar para nós, elas não vão saber exatamente o que está acontecendo, mas elas vão ter certeza que algo muito diferente está acontecendo conosco. Você vai começar a ouvir: nossa, eu gostaria de experimentar o que você está experimentando. Eu gostaria de viver o que você está vivendo. Estamos no mesmo ambiente, ouvindo a mesma mensagem, mas abertos para o sussurrar de Deus nos nossos ouvidos, abertos para uma impressão poderosa do Espírito no nosso espírito, abertos para, se necessário, sacrificar
para que o poder do Senhor seja visível no nosso meio. Então, meu querido, minha querida, nessa noite, eu quero dizer para você que quando eu passo por um genuíno arrependimento, seguido de uma verdadeira conversão, eu estou dizendo que as coisas ganham significados. Então eu passo a me comprometer mais com Deus. Não importa se meu amigo não está comprometido. Não importa se o meu amigo também não experimentou o que eu estou experimentando. Não importa se o membro da minha família não está entendendo o que está acontecendo comigo. Mas eu estou comprometido. Meu coração está pegando fogo. Minha alma está sedenta. E cada dia mais eu quero me expor ao mover de Deus. Mas eu não me comprometo só com Deus. Eu me comprometo também com a minha família. Porque eu não quero arrependimento e real conversão só para mim. Eu quero esse milagre chegando ao coração dos meus pais. Eu quero esse milagre chegando ao coração dos meus irmãos. Eu quero esse milagre chegando ao coração dos meus filhos. Eu quero esse milagre chegando ao coração dos meus amigos. A alegria que eu estou sentindo, a força que eu estou sentindo, quando todos estão cansados, desanimados, fadigados, eu estou cheio do Espírito Santo. Há uma força dentro de mim, há uma alegria dentro de mim. As pessoas estão dizendo que não estão dando conta, e você vai estar dizendo: mas eu estou cheio de vigor, porque o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me fortaleceu, Ele me renovou. Então eu tenho o suficiente para compartilhar com aqueles que estão à minha volta. Eu tenho o suficiente para derramar sobre aqueles que estão à minha volta. Então da minha vida pode ser derramado na vida do outro. Eu posso derramar força, eu posso derramar alegria, eu posso derramar ousadia, eu posso derramar essa sede e essa fome do Senhor. Mas eu não me comprometo só com a minha família. Eu me comprometo com a minha igreja. Eu comprometo com a minha cidade. Tem tantas coisas boas que nós queremos que aconteça na nossa cidade. Tem tantas coisas que nós queremos ver Deus fazendo nos jovens, nos adolescentes, nas famílias da nossa cidade. Nós não queremos sinais só aqui. Nós não queremos milagres só aqui. Nós não queremos poder só aqui. Nós queremos que aqui seja uma fonte, mas que essa fonte possa sair por essas portas e começar a percorrer a cidade, começar a percorrer as vielas da cidade, começando percorrendo as casas, tocando as famílias, e todo mundo sabendo que nesse lugar tem uma fonte viva que mata a sede daquele que precisa ser saciado. E aí, um quebrantamento seguido de uma verdadeira conversão. Do que você precisa se arrepender? Hoje, nessa noite, eu esqueci a data que nós estamos, hoje é 19 ou é 20? 19 de outubro de 2021. Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa ser corajoso? Porque às vezes nós somos preenchidos de uma vaidade humana, de uma arrogância humana, que nós dizemos assim: eu quero me arrepender, mas ninguém pode ver. Eu quero me quebrantar, mas ninguém pode saber. Eu quero me converter, mas eu quero ficar escondido, para que ninguém saiba que eu tomei uma nova posição. A palavra do Senhor vai dizer que não dá para pegar uma tocha e colocar debaixo da mesa ou debaixo da cama. Ela tem que ficar no lugar alto, para clarear, para brilhar, para iluminar, para apontar caminhos, para apontar direção. Então, quando eu e você começamos a nos movimentar nesse real arrependimento, e nessa noite eu quero perguntar, eu quero insistir com você, do que você precisa se arrepender? Talvez você precisa se arrepender daquele negócio ruim que você fez. Talvez você precisa se arrepender daquela sociedade fora da vontade de Deus que você celebrou.
Talvez você precisa se arrepender daquele adultério que você cometeu. Talvez você precisa se arrepender daquela mentira que você afirmou. Talvez você precisa se arrepender de coisas tão básicas que acontecem comigo e com você todos os dias, mas que nós nessa noite estamos sendo convidados a chegar no lugar do arrependimento. E talvez isso doa aos seus ouvidos, porque se arrepender também é se humilhar. Porque quando eu me arrependo, eu olho para dentro e eu enxergo a minha pequenez. Eu enxergo a minha humanidade. Eu enxergo as minhas falhas. E Deus quer que eu e você enxergamos mesmo. Por quê? Para que eu e você possamos nos curar e saber do que estamos sendo curados. Toda cura sobrenatural, toda cura extraordinária será sinalizada. Você precisa saber do que você está se libertando. Você precisa saber do que você está se curando. Eu me lembro de uma experiência muito interessante que nós tivemos. Começamos a evangelizar uma pessoa, cuidar de uma pessoa, amar uma pessoa. Mas ela tinha muita dificuldade com as drogas. E essa pessoa, ela tinha envolvimentos muito sérios no tráfico. E a gente começou a cuidar daquela pessoa. E ela se tornou simpatizante da igreja. Ela amava a igreja e ela amava os irmãos da igreja. Porque era acolhida, amada, respeitada. Ali, ela não era o traficante. Ali era, aquela pessoa singular, aquele sujeito respeitado e amado. E ele foi ficando no nosso meio, foi ouvindo a palavra. E ele comentou com a gente que teve um dia, aqueles dias difíceis, do dependente químico, que ele se sente dominado pela obsessão do seu prazer. Ele queria fazer lá o seu baseado, eu não sei como é que fala lá direito, é um negócio lá que faz lá, que ele falou assim, não tem papel. E aí, ele pegou a Bíblia, que nós tínhamos dado com o maior carinho, e ele falou, não vai ter jeito, mas vai ser com a página da Bíblia mesmo. E ele rasgou a página da Bíblia, para fazer lá o que ele precisava fazer, para saciar a obsessão que ele estava. Só que ele disse que quando ele foi lá, eu não tenho essa linguagem, então eu não sei exatamente como que é. Usar lá, a primeira vez lá, que eu não sei como é que fala. Talvez alguém aqui saiba. O Espírito de Deus entrou na vida dele. E ele passou por um quebrantamento tão grande. E ele passou por uma conversão tão verdadeira. O dia da conversão dele foi marcada por um dia que, por causa da sua doença, por causa da sua prisão de alma, por causa da sua prisão de mente, por causa da sua obsessão, ele achou que a palavra do Senhor podia ser desprezada, porque é apenas um livro de papel. E segundo ele, um papel bacana para fazer o que ele ia fazer, por causa da finura do negócio. E ele disse que aquele dia ele caiu por terra. E ele ficou horas só gritando por arrependimento, só chorando por perdão. E ele sempre conta no testemunho dele que a partir daquele dia ele levantou curado, ele levantou liberto, ele levantou restaurado. O dia que ele teve coragem de se arrepender, o dia que ele teve coragem de se entregar, e o dia que ele teve coragem de converter. Talvez você não precisa passar por um constrangimento como esse. Talvez você nem precisa quebrar nenhum princípio como esse, porque a sua situação é muito mais simples do que a dessa pessoa que eu estou comentando com vocês.
mas nós precisamos ter coragem de molhar o nosso rosto, de rasgar a nossa alma. E o choro não pode ser externo, o choro tem que ser interno, tem que ser das entranhas, tem que vir lá de dentro, tem que trazer o gemido da dor, para que nós possamos realmente nos libertar, nos converter e tomar um caminho totalmente novo. E aí, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que arrependimento, seguido de uma real conversão, ela vai produzir em nós comunhão, unidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aonde há unidade, há uma ordem de bênção. O salmista vai dizer que aonde há a comunhão, o Senhor dá a ordem para que a bênção dele se manifesta. Talvez o que você precisa é restaurar a aliança com o seu cônjuge. Talvez o que você precisa é restaurar a aliança com os seus filhos. Talvez o que você precisa é restaurar a sua aliança com o seu patrão, com os seus empregados, com os seus amigos, com os seus líderes. Porque quando a aliança é estabelecida, quando a comunhão é vivenciada, nós nos colocamos debaixo de uma ordem de bênção. E a ordem dos céus, ela é respeitada na terra. A ordem dos céus ganha vida e autoridade na terra. Talvez você vai dizer assim: pastora, mas eu já me arrependi. Também já me converti. Mas talvez você precisa se colocar debaixo da ordem da bênção. Talvez a aliança com alguém está quebrada. Talvez no seu coração você fica guardando ressentimentos. E nós sabemos que ressentimento não é prisão no coração de quem te quebrou. Ressentimento é prisão no meu coração, que estou alimentando o sentimento de tristeza, amargura, decepção, raiva. Então nessa noite, queridos, a palavra do Senhor, ela vem nos encorajando a experimentar um real quebrantamento, uma verdadeira conversão, e precisar avaliar quais alianças precisamos restaurar. Qual honra não estamos derramando sobre a vida dos outros? Porque quando eu e você somos conduzidos para o campo da desonra, nós somos jogados para o campo da orfandade. E no campo da orfandade, a nossa identidade é fragmentada. E quando a nossa identidade está fragmentada, nós ficamos vulneráveis. E quando nós entramos para o campo onde ficamos totalmente vulnerável, o inimigo ganha na nossa vida. Ele avança. Ele ganha a nossa atenção. Ele consegue falar aos nossos ouvidos. Ele consegue chegar ao nosso coração. Ele consegue distorcer a nossa percepção. Nós começamos a fazer interpretações erradas das coisas. Quando isso acontece, nós somos saqueados, defraudados. E às vezes nós ficamos ressentidos com Deus. Deus, eu amo o Senhor, eu sirvo o Senhor, eu vou à tua casa, eu cumpro a tua palavra, mas as coisas não acontecem na minha vida. A chuva cai, molha a terra, mas não há vida no meu quintal. A semente não brota, não há colheita. Passa o tempo e eu continuo com as minhas mãos vazias. E aí nessa noite eu estou querendo dizer para você que nós estamos muito empenhados no nosso coração a ver os sinais do Senhor nos acompanhando. Nós estamos muito empenhados no nosso coração a sacrificar o que for necessário, a jejuar, a orar, a obedecer, a amar, a servir. Não importa quais são os sacrifícios, nós estamos empenhados a fazer,
mas o que nós queremos é que o seu coração seja alcançado por uma palavra que nasça do coração de Deus. E tudo precisa começar com arrependimento. Arrependimento. No início da minha conversão, eu era membro de uma igreja muito desafiadora. Uma igreja pequena. Ela tinha seus 15 membros. Quanto menor é a igreja, mais doente ela se torna. Porque tudo que é saudável cresce. Se uma igreja não cresce, é porque não há saúde nela. Porque se houver saúde nela, ela vai crescer, porque ela é saudável. Ela vai produzir a vida naturalmente. E quando nós chegamos nessa igreja, uma igreja tão doente, uma igreja tão trabalhosa. E aí, queridos, nós fomos incentivados a buscar a presença de Deus. E quando nós fomos motivados a buscar a presença de Deus, Deus começou a mexer na nossa estrutura. E Deus começou a mexer na estrutura da igreja. E num evento de avivamento, num congresso de avivamento, numa conferência de avivamento, lá estávamos nós. Nós éramos 4 pessoas da igreja, ali naquele encontro. E as coisas acontecendo, palavras extraordinárias liberadas, ações de Deus poderosas, espalhadas, distribuídas no meio da comunidade, mas nada diferente acontecendo com a gente. Até o momento que Deus utiliza uma pessoa e nos chama e fala muito seriamente conosco. E a palavra do Senhor para nós era: se arrependa, se converta. Eu quero transformar a vida do meu povo. Eu quero transformar a minha casa. Mas há necessidade de um arrependimento, de uma conversão. E quando aquela palavra era ministrada a nós, nós fomos tomados de um profundo constrangimento, um profundo choro. E nós ficamos ali na presença do Senhor chorando. Fizemos uma poça de lágrima no degrau da arquibancada, porque a palavra do Senhor tinha chegado até nós através de um profeta, que se havia desejo de vida, se havia desejo de transformação, tudo iria começar com verdadeiro arrependimento, com a sincera conversão. E nós 4 ali, nós chorávamos, nós orávamos, nós clamávamos para uma verdadeira experiência. Passamos a tarde. Nós conseguimos tocar o coração de Deus com a nossa entrega. Porque se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. Por isso que sempre quando eu vou orar, eu peço ao Senhor para avaliar a intenção do nosso coração. Todas as vezes que eu vou colocar um pedido diante do Senhor, eu clamo para que o Senhor avalie a intenção do nosso coração em relação àquilo que estamos pedindo, em relação àquilo que estamos solicitando. E aí, queridos, naquela noite, depois de um tempo de choro, de arrependimento, de confissão, de conversão, nós passamos por um grande mover do Espírito, onde o poder de Deus nos impactou, onde o Senhor transformou a nossa vida para sempre, aonde o Senhor nos levantou como voz profética, aonde a vida daquela comunidade nunca mais foi a mesma, aonde a voz do Senhor começou a ecoar no coração daquela igreja, aonde o coração daquela igreja começou a bater pela presença de Deus, a ter necessidade da ação de Deus, a testemunhar
o poder de Deus com o perdido lá fora. Os olhos daquela comunidade se abriram e aquela comunidade pôde não só experimentar, mas testemunhar a ação poderosa do Senhor. Então, nessa noite, eu quero que a ordem de bênção esteja sobre a minha vida. Você quer? Você deseja a ordem de bênção na sua casa? Você vai sair daqui e, como diz a palavra do Senhor, a graça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus vai acompanhar você. Você vai correr e ela vai correr atrás de você. Você vai para a direita e ela vai atrás de você. Porque tem uma ordem de bênção sobre a sua vida. Porque o céu destravou sobre a sua cabeça. Porque você entendeu no Espírito qual é o seu lugar. Você entendeu do Espírito qual é o processo para chegar aonde Deus quer te colocar. Então a primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite é se colocar de joelhos. Aí é onde você se encontra. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos. E do que você precisa se arrepender?